Senhor. Queridos, nós vamos então aqui para a gente poder, mais uma vez, meditar na palavra de Deus. E lendo 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, dias assim, dias assados, né? Mas a obra, a causa, o reino de Deus está acontecendo. Então, nós como igreja, como salvos, como crentes em Jesus, nós que o aceitamos, né? Nascido de mulher, Deus humanizado. Jesus deixou para nós então aqui uma incumbência, algo a ser realizado, né? A ponto que o Senhor disse para os discípulos o seguinte, que os campos já estão brancos para a ceifa, faltando apenas os trabalhadores. Inclusive, ele nos recomendou rogar ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. Então, essa firmeza, essa constância, nós precisamos dela. Manter, permanecer inabaláveis na nossa fé, naquilo que professamos. E é exatamente em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, é que nós precisamos disso. Atualmente vivemos a mesma situação. Há muitos para serem salvos, consolidados e também discipulados. Mas faltam aqueles que realmente queiram vestir e suar a camisa, compromissados e aliançados com Deus. Então, Deus estará sempre à procura de pessoas, de gente, para que possa realizar a sua obra. Muitos começam a caminhada cristã a todo vapor. Não tem tempo ruim. Não existe nada que abale a vossa fé. Mas, de repente, param à beira do caminho. Assentaram-se tranquilos, tornaram-se observadores da obra, enquanto deveriam ser os melhores trabalhadores, pois Deus lhes concedeu um talento imensurável, que não concedeu a nenhum outro. Então olha para você ver, pessoas que deveriam estar realizando, fazendo, né? Tendo compromisso realmente de suar a camisa no reino, muitos, com o passar do tempo, se tornam meros observadores. E a seara continua grande e continua faltando trabalhadores. Então Deus nos deu talento para ser usado na sua obra em favor dos planos de Deus. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, para nós não sermos esses que cruzam os braços e ficam a observar, e Deus talvez fica arrazoando, né? E aí, meu filho? E aí, minha filha? A fila anda. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da cidade de Corinto, incentiva os irmãos de Coríntios a perseverarem na vida cristã, considerando que a morte já fora vencida e a vitória já fora entregue aos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, que morrendo por nós, ressuscitando em glória, venceu o diabo e as forças das trevas. Temos sim lutas, dificuldades, problemas, mas uma coisa é certa, Jesus já venceu, Jesus já conquistou para nós. Então nós já entramos numa batalha sabendo
que nós somos mais do que vencedores. Paulo quer nos lembrar que o mais difícil já fora feito. Agora resta-nos obedecer ao mandamento de Jesus e assim fazer discípulo de todas as nações, de todas as gentes, de todos os povos, olhar ao nosso redor e ver o que a gente pode fazer, o que a gente é capaz de fazer, o que a gente tem condições de fazer. Ele então destaca algumas características que devemos evidenciar como os discípulos do Senhor Jesus, não é? Então, querido, Deus tem nos dado uma capacidade, Deus tem nos dado um talento, Deus tem nos dado o dom, a sabedoria. Agora, o que tange a nós precisamos então seguir o conselho do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios. Olha para você ver, e ele vai dizer aqui, ó, firmeza. Repita comigo, firmeza. Esta é uma característica daqueles que não são volúveis e fracos. Você é firme no seu propósito. Você é firme naquilo que você professa. Você é firme na fé. Firme. Firmeza. Lembra força. É um alicerce inabalável. Assim, ser firme é ter um caráter reto e aprovado. Firmeza de caráter. Você está aliançado com Deus e você não vai vacilar. Você não vai dar manota. Você vai permanecer firme. Então, caráter reto, aprovado e ter uma alma equilibrada e ligada em Deus. Firmes são aqueles que, tendo assumido um propósito, não voltam atrás. Não é Maria vai com as outras. Não é circunstâncias, situações. Não é um problema ou outro de família, problema no trabalho, na escola, na comunidade. Problemas igual nós estamos enfrentando, um problema de âmbito mundial, né? Hoje eu poderia estar reclamando, mas todo mundo está passando, não é isso? Então, firmes são aqueles que, tendo assumido um propósito, não voltam atrás. Firmes são aqueles que, tendo recebido uma visão, investem todos os recursos para transformarem aquela visão em pura realidade. Olha que Jesus falou para o discípulo: os campos já estão brancos. Jesus estava falando, e é claro que ali, quando você observa o texto, eles estavam diante de uma plantação de trigo. Mas Jesus queria incutir neles uma visão, algo para eles mirar, olhar e perseverar com firmeza. Então a visão que Deus tem te dado, a visão que Deus te deu, não desanime, não fique pelo caminho, seja firme no propósito de agradar, servir e honrar o Senhor. Então, firmeza é isso, firmeza de caráter, um caráter reto e aprovado, né? Haja o que houver, venha o que vier, vamos permanecer firmes e fortes com o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua ação através de nós. É o poder de Deus, é o agir de Deus através de nós. Então Deus está esperando, confiando e aguardando que nós sejamos cada dia mais firmes. E Paulo ainda continua, né? Além de firme no propósito, firmeza do caráter, nós precisamos de constância. Olha para você ver. Ser constante. Manter, né, uma constância. Essa virtude, ela é imprescindível a todo líder e discípulo. E fala de uma atividade que não cessa
e que não diminui. Constância mantém o padrão, não aumenta, mas também não diminui. Então é isso, é ser constante, é manter, né, o que Deus te deu, a capacidade, a saúde, a força física, mental, emocional e também espiritual. Lembrando-nos que o nosso primeiro amor não pode ser abandonado. Porque tem muitas pessoas que falam, vamos voltar ao primeiro amor. O amor não pode ser abandonado. Uma vez nós estamos no amor de Deus, precisamos permanecer no amor de Deus. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse que lembra de onde caíste, esqueceste as obras aquela igreja caída, aquela é uma igreja vencida. E você, e eu, e nós, não podemos ser essa igreja caída, nem muito menos essa igreja vencida. Então o primeiro amor, ele jamais pode ser abandonado. Ele deve permanecer, que a nossa espiritualidade tem que estar cada dia mais evidente, que o nosso fervor e paixão pelo Senhor devem sempre permanecer no mais alto nível. Eu preciso estar melhor com Deus, eu preciso estar mais fiel a Deus, eu preciso estar mais preocupado em fazer e não diminuir, com paixão e garra e gana, né? Num alto nível. Deus está nos chamando, querido, para nós viver o Evangelho em alto nível. Eu gosto muito de esporte. Qualquer tipo de esporte me chama atenção. Por que me chama atenção? Porque o esporte testa a capacidade daquele que pratica o esporte. O esporte sempre tem metas a serem batidas, né? Tem alvos a serem vencidos. Então o atleta, ele não pode baixar o nível. E nós também, como servo de Deus, como crentes, como salvos, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo. Olha para você ver, mesmo com pandemia, está quase certo que vai acontecer as Olimpíadas. Mesmo com a pandemia. Então o atleta que está se preparando, se a Olimpíada acontecer, ele tem que estar em alto nível. Senão nem adianta ir lá, nem se inscrever. E Deus, querido, Ele já fez tudo por mim e por você, independente de letra, de capacidade, de inteligência. O que nos move é o amor de Deus, é o Espírito de Deus, é a graça de Deus. Por isso que tanto leigos e doutos podem fazer e realizar esta obra. Pode realizar com firmeza e pode realizar com constância, mantendo um alto nível, um alto padrão. Porque aquele que se destaca, aquele que é bem visto pelo Senhor, e a Bíblia tem um texto, né, que fala lá do servo vigilante, bem-aventurado o servo, quando ele vier, o achar fazendo assim como? Fazendo, vivendo uma espiritualidade em alto nível. Apesar das dificuldades, quem é constante não desiste, nem desanima, né? Se tem uma coisa nojenta, é você olhar para uma pessoa e ver nele, no rosto dele, na face dele, nas atitudes dele, o desânimo. Misericórdia. É muito bom quando você olha para uma pessoa, ou as pessoas olham para a gente, e você passa dinamismo, você passa ânimo, você passa saúde. Imagina nós que somos espirituais, precisamos passar para as pessoas um dinamismo espiritual, um ânimo espiritual. Não importa o que está acontecendo, né? Então é necessário que o desânimo seja banido. Como que o desânimo sai fora? Através da constância. Ser constante. Aquele que é constante, ele renova suas forças em Deus e se refugia na presença do Altíssimo.
né? A sombra do Onipotente descansa. Querido, nós estamos guardados pela sombra do Senhor, nós estamos debaixo das suas asas. Que maravilha! E a gente poder acreditar, né? Que a nossa confiança não está na força do nosso braço. A nossa confiança não está somente na nossa inteligência, mas a nossa capacidade, ela está valendo, é da presença de Deus em nós. Então como é que vamos desanimar? Se Deus está conosco, se Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, então nós precisamos continuar, sermos constantes. O Senhor Jesus mesmo disse que aqueles que permanecem até o fim é que serão salvos. Olha para você ver, a salvação é para os constantes, é para os que permanecem. Mateus 10, 22, né? Aqueles que permanecem até o fim, quer dizer, constante. Ou seja, no céu não haverá lugar para aqueles que desistiram no meio do caminho. Você olha na vida secular, né? Quantas pessoas que ficaram para trás no trabalho, no emprego, numa profissão, numa escola, desistiram, desanimaram, não foram firmes, não foram constantes, com toda a dificuldade, ficaram para trás, pararam e desistiram no meio do caminho, apostatando da fé. Os que estão ficando para trás estão negando a fé, estão apostatando da fé e abandonando o seu Senhor e o seu Salvador. Querido, porque as promessas que temos na Bíblia, na palavra de Deus, não importa o que venha, não importa o que aconteça, o Senhor está conosco. Nós é que precisamos passar para Ele firmeza e constância. E além de ser constante e firme, olha a terceira coisa aqui que Paulo fala em Coríntios 15, 58. Abundância, né? Então, abundância não é pouco, é muito. Essa característica nos remete àquilo que vai além do necessário, né? Muitas vezes nós mantemos a nossa vida de maneira ordinária, né? Tudo em ordem, tudo assim, nós fazemos para cumprir tabela, mas a Bíblia nos chama para o extraordinário, sair do ordinário, sair do necessário. Então a abundância nos remete a ir além do necessário. Não, tá bom, eu estou servindo a Deus assim, tá ótimo, tá maravilhoso. Será que tá? Está de acordo com a Bíblia? Com esse versículo aqui de Paulo, trazendo ânimo, trazendo vigor, trazendo força, mostrando para os irmãos ali de Corinto, para que eles prestassem atenção, que Deus quer que nós façamos além do necessário, além de cumprir a tabela. Ser abundante é sempre fazer mais e melhor do que foi pedido. Quando é que nós somos servos inúteis? A Bíblia afirma, e Jesus falou isso. Servo inútil é aquele que faz o que lhe foi pedido. O servo que não é inútil, ele vai fazer além do necessário. Então nós temos que sair dessa inutilidade, de sermos simplesmente, não, está dando para o gasto, está cumprindo tabela, está bom assim, está na média. Olha aí para você ver. E quem fica na média é medíocre. E a Bíblia é clara, e o apóstolo Paulo aqui está dando esse conselho, né? Porque para a gente fazer mais do que foi pedido. Que aí você vai mostrar sua firmeza, sua constância, e vai mostrar que você está buscando o abundante, o mais do que o necessário. Então nós temos que fazer
além do que foi pedido, sem reclamar e sem murmurar. Sem murmurar. Não podemos murmurar. Deus está querendo que nessa caminhada, onde queremos chegar, onde estabelecemos um alvo, e esse alvo é Cristo, sejamos abundantes na oração, sejamos abundantes no jejum, sejamos abundantes no serviço do Senhor. Então aquilo que eu proponho a fazer, aquilo que Deus me dá a oportunidade de fazer, aquilo que Ele usa como mandamento, né? Ser um discipulador, ser um ensinador, mas a gente ensina as pessoas é fazendo. Então as pessoas que olhem para mim, que olham para você, que olham para nós, vamos ver que nós não estamos fazendo por gasto, nós estamos fazendo em abundância. Que maravilha! Liderando e participando das células, fazendo discípulos, né? Na celebração do Altíssimo Deus, com pujança, com júbilo e com vigor, né? Você olha para a pessoa às vezes na igreja, na hora do louvor, dá até dó, dá vontade de chorar. O hino sendo cantado, o hino sendo adorado, o instrumento tocando, e a pessoa olhando para o chão, com a cara para baixo. Você olha assim, que vigor que esse crente, que adoração é essa? Ele diz que está adorando o Altíssimo. E você olha para a pessoa às vezes, dá vontade até quase que de chorar. Misericórdia. Está faltando pujança, júbilo e vigor. Como é que a Bíblia fala? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos realizar a obra do Senhor. Né? E a Bíblia fala em dar com alegria, né? Olha, você vê. E quando a gente fala dar com alegria, a gente só pensa em dinheiro. Dar o nosso tempo. Dar o nosso zelo, né? O que a gente tem para fazer com Deus, dá com alegria. Você está fazendo uma oferta de amor para Deus. Então a abundância nos remete a isso. Reconhecendo ainda, olha para você ver, firme, constante e abundante. Mas uma coisa não podemos esquecer, que a obra não é nossa. A obra tem um dono. A obra tem um Senhor. A obra não é minha, não é sua, não é nossa. A obra é dele. O Senhor é ele. O dono é ele. Inclusive o meu dono, seu dono. Então, reconhecendo que a obra é do Senhor. E ele fala, ó, que a obra do Senhor, ela não é feita em vão. O trabalho que fazemos é para Deus e não para os homens. Nós não estamos fazendo para agradar A, B ou C. Nós não estamos fazendo para agradar uma placa denominacional. O que a gente está tentando fazer não agrada a homens, às vezes nem vai agradar. Muitos vão olhar para nós com desdém. Nossa, está fazendo demais. Deus não exige tanto assim. Nossa, né? Fica então na sua, deixa eu na minha. Querido, nós sempre temos que passar o zelo por aquilo que estamos cuidando, que não é nosso. Quando você tem uma coisa e cuida dela, é uma maravilha, é seu. Se estragar, problema. Uma ferramenta, seja um carro, uma moto, uma bicicleta que você tem, é seu. Agora imagina você está usando algo dos outros e aquilo estraga nas suas mãos. Aquilo deteriora na sua mão. É muito mais vexatório, é muito mais vergonhoso. Então, quando você está usando, fazendo algo para alguém, e se tratando de Deus, então tem que ser feito com maior carinho, com maior zelo, para que aquilo seja conservado e não aconteça dano nenhum. Isso que diz lá, ó, maldito aquele que vem o escândalo. Olha para você ver. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E quantos estão fazendo aí sem pensar na abundância, só pensando no necessário? Mas nós estamos sendo advertidos. Essa obra não é de homem,
A glória, a honra e o poder pertencem a Deus. Também aos Coríntios, Paulo escreveu: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Querido, nós estamos fazendo algo para o Senhor. E como escreveu o mesmo apóstolo Paulo, em outra parte, né? O tesouro é de Deus. O tesouro é de Deus, colocado em vasos de barro, que somos nós. Nós estamos cuidando de algo valioso, de algo precioso. 2 Coríntios 4, 7. O que Deus tem colocado em você, a presença dele, o Espírito Santo, os dons, né? Isso é precioso, isso é de Deus. Então, vaso de barro com algo precioso dentro, que sou eu, que é você. Depois, quando obedecemos e cumprimos o que ele mandou, vem as maravilhosas recompensas que ele prometeu. Muitos só olham para as promessas e esquecem do trabalho que cabe no reino do Messias. Nós estamos aqui cumprindo um papel para um rei, e esse rei tem um reino, e esse reino está estabelecido, e nós fazemos parte desse reino. Por isso precisamos ser firmes, constantes e abundantes, sabendo que a obra não é nossa, é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Façamos o que ele ordenou e tomemos posse daquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Eu acho lindo e maravilhoso que Deus nos promete, nos dá e nos faz participar do seu reino. É promessa de trabalho, de serviço, de entrega, de oferta, de sacrifício, sim, mas ele já faz uma promessa, né? Façamos o que ele ordenou e tomemos posse daquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Então eu termino aqui dizendo nessa tarde, nessa hora, nesse dia, sonde o seu coração e responda para si mesmo: você tem sido firme? Você é constante? Você faz tudo com abundância? O que você faz é para Deus ou é para os homens? Fica essas perguntas e que o Espírito Santo, que o Deus Trino verdadeiro, te conceda a oportunidade de responder todas essas perguntas. Firmeza, constância, abundância e fazendo algo que é para o Senhor. Que essa palavra, que esse incentivo te traga ânimo, força, vigor, saúde física, emocional e espiritual. Não perca a esperança. Continuemos esperando no Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Vamos orar e agradecer a Deus pela rica oportunidade e privilégio. Pai, muito obrigado. Não merecemos, mas recebemos de bom grado o que o Senhor tem para nós. É exatamente isso, porque reconhecemos a sua graça, e graça é favor e merecido. E nós somos muitos alegres e felizes de saber que o Senhor se preocupa com nós, para que nós façamos a sua obra, participamos do seu reino, com firmeza, com constância e com abundância. Eu agradeço a Ti pela oportunidade de estar aqui falando, agradeço a Ti por esse e por esta
que está ouvindo e recebendo essa palavra. Que essa palavra venha fazer o efeito que apraz ao Senhor. Eu oro em o nome de Jesus e continuo te pedindo, nos guarde, nos livre, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Paz do Senhor, querido. Deus te abençoe.